Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 41, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, um tema gostoso, né? O passe. Então aqui ainda sendo tratado por André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, e Evolução em Dois Mundos também, no capítulo 15. Então, é um assunto maravilhoso que nós vamos dar sequência aqui agora. Eu vou ler umas 3, 4 linhas, mas não vou comentar, só para dar sequência no onde eu parei no vídeo anterior. Continua Hermínio Miranda, retomando o tema em Mecanismo da Mediunidade, observa ainda esse mesmo autor espiritual, quer dizer, André Luiz, que o passe é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda classe, desde as crianças tenras aos pacientes em posição provecta. Na experiência física, reconhecendo-se, no entanto, ser menos rico de resultados imediatos nos doentes adultos que se mostrem jungidos à inconsciência temporária por desajustes complicados do cérebro. Então, até aqui nós tratamos nos vídeos anteriores. Veja bem, assistindo os vídeos anteriores, às vezes fica algumas questões para trás. Eu não sei se você se lembra que nós tratamos aqui, primeiro quem tratou foi Cássio, depois, no dia de ontem, foi eu. Que os cientistas, você pode falar assim, Luiz, mas não há necessidade de tocar mais nesse assunto, mas você vai ver onde vai parar esses assuntos quando nós terminarmos esse tema passe. Porque nós temos que aprender, gente. Nós estamos aqui para aprender. Nós não podemos ir pôr na mão na cabeça de um e de outro sem instrução, sem conhecimento, sem curso, sem estudo das obras básicas. Veja bem, eu conheço pessoas que estão na doutrina espírita há mais de 25 anos e não conhecem a vida e obra de Hippolyte Léon Denis de Rivail, o codificador da doutrina dos espíritos. Luiz, mas quem codificou o espiritismo foi Allan Kardec? Não. Quem codificou o espiritismo foi Hippolyte Léon Denis de Rivail. Esse nome Allan Kardec foi escolhido pelos mentores que sugeriram a Allan Kardec que sugeriram a Hippolyte Léon Denis de Rivail que colocasse Allan Kardec para evitar problemas lá na frente. E que sérios problemas teve, de fato, a Amélie Boudin, né, esposa dele. Então, é triste saber que muitas pessoas, estou no assunto, tá? 25 anos de espiritismo, não sabe o que significa, não conhece a vida de Hippolyte Léon Denis de Rivail, o codificador da doutrina. Muitas pessoas estão no catolicismo, inclusive, com todo respeito, nossos sentimentos, os nossos pêsames aos católicos, né? Pelo desencarne do Papa Francisco, né? Bergoglio, né? Mas tudo faz parte da programação divina. Já estava programado isso para 2025. Então, nossas condolências, nossos pêsames, nossos sentimentos, com todo respeito, né? Mas muitas pessoas não conhecem a vida do Papa Francisco, não estudaram a vida de Francisco.
como muitas pessoas não estudaram a vida de Jesus Cristo e por aí em diante, não é? Muitos adeptos não conhecem a vida de muitos pastores, de muitos, enfim, aqui na Terra, né? É preciso saber, gente. É preciso conhecer a vida daqueles líderes de determinadas agremiações. Então, a mesma coisa acontece com o passe. É um dever, é uma obrigação, é um trabalho disciplinar. O espírito ele tem por dever, por obrigação, por responsabilidade, por missão, estudar tudo a respeito da doutrina dos espíritos para que ele não se perca em determinados momentos. Então, o passe é uma das questões que precisa ser estudada, porque não é só chegar e botar a mão na cabeça da pessoa, não é verdade? Então vejamos, olha só para você ver. No trabalho devido aos enfermos de toda a classe, desde as crianças tenras aos pacientes em posição pré-vacta de experiência física, reconhecendo-se, no entanto, ser menos rico de resultados imediatos nos doentes adultos que se mostram jungidos à inconsciência temporária por reajuste complicado do cérebro. Então, é gradativamente que essas pessoas jungidas em processos mais crônicos, é gradativamente, né? Então, tanto Cássio nos trabalhos dos vídeos anteriores, como também nos trabalhos de ontem, nós tratamos desse assunto. Os cientistas, nós precisamos tocar nesse assunto. Os cientistas, eles chegaram à conclusão que o nosso corpo físico de 50 anos a 80, 90 anos é composto por aproximadamente 37 trilhões de células. Abreviando, simplificando. Tudo que eu penso de negativo contrai as células. Se eu cobiço, contrai as células. Se eu... enfim, como já dissemos, vou abreviar. Nós somos os responsáveis pelas nossas doenças. Nós que nos enfermamos. Você entendeu? Nós que nos enfermamos. Se não nos enfermamos nesta existência, nos enfermamos em existências passadas e trazemos no psicossoma, né, no somático, no corpo físico, o reflexo dos nossos males atos de existências passadas para a atual existência. Mas é interessante, cada bem que nós praticamos, cada amor, né, cada oração, cada pensamento positivo, as células, essas 37 trilhões de células, elas se abrem. O negativismo não as contrai. O amor faz com que elas se abram na forma de uma flor de lótus. Que isso são termos indianos, tudo, mas não tem problema, mas é considerado o símbolo da glândula pineal, porque a glândula pineal, vista pelos neurologistas e estudiosos, inclusive o Dr. Sérgio Oliveira, de São Paulo, psiquiatra estudioso da glândula pineal, você não pode deixar de assistir os vídeos desse médico, porque ele é
top. Ele é top, ele é tudo de bom. Além de espírita, psiquiatra, neurologista, estudioso da glândula pineal e que também não posso dizer o nome, mas um grande mentor numa obra de Chico Xavier, das 17 obras de Chico Xavier, ele se encontra numa das 17 obras, dito por Chico Xavier. Então, vejamos. As energias positivas, elas abrem as células. Você entendeu? E conforme as células se abrem, elas se regeneram. E elas segregam. Eu não sei se é segrega ou secreta. É um desses dois termos. Desculpa se eu estiver errado. Mas elas segregam elementos curativos que elimina ectoplasmas negativos, desintoxica o organismo. Então, as células do nosso corpo físico, elas são nossas grandes aliadas em questão de recuperação. Mas também as células, de acordo com o nosso desequilíbrio moral, elas podem se juntar e nos matar fisicamente. Você sabia disso? Porque as toxinas do nosso pensamento as invade de uma tal forma que elas se tranca por falta de imunologia e elas passam a se enfermar. Então as células elas ficam doentes e ali, devido à aglomeração, elas se transformam em coágulos, em tumores, que existem alguns tumores que são considerados benignos e outros tumores malignos. Agora é preciso entender uma outra coisa também com relação às células. Na nossa corrente sanguínea, ainda não foi detectado ainda pelos fisiologistas, porque isso está além da fisiologia aqui da Terra, mas existe células vampiras. Células vampiras, essas criadas pelos pensamentos negativos. O que vale a dizer, simplificando? Uma pessoa negativa, pessimista, uma pessoa do mal mesmo. Os pensamentos dela assim são tão negativos que acaba gerando e dando forma a células, corpo, aliás, dando corpo, porque o externo encontra-se no perispírito, mas acaba se plasmando na corrente sanguínea aquelas vibrações negativas, dando corpo às células físicas, cujo termo células vampiras. O que muitas pessoas podem ficar achando que eu estou louco agora, é que muitas pessoas, ao estudar obras de André Luiz, já conseguiram detectar isso que eu estou dizendo. Outras passam em branco. É assim mesmo. Porque existe milhões de larvas psíquicas. Milhões de larvas psíquicas. Larvas essas
oriundas do nosso desequilíbrio moral, do nosso desequilíbrio intelectual, do nosso desequilíbrio do nosso caráter. Enfim, esse desequilíbrio todo gera larvas mentais. Essas larvas mentais, elas são perispirituais, que no organismo fisiológico cria corpo e na corrente sanguínea são tidas como células vampiras. Estas células vampiras, elas destroem glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e também as plaquetas. Por isso que muitas pessoas do nada aparecem com anemia. Por isso que muitas pessoas do nada aparecem com câncer no fígado. Por isso que pessoas do nada sentem fraqueza nas pernas por todas as partes, fraqueza no corpo físico, sonolência, mal-estar na cabeça. Enfim, essas células, elas destroem o sistema imunológico interno do organismo físico do indivíduo, resultando num final trágico que se chama-se câncer após esse processo. Porque depois que essas células vampiras sugam todas as proteínas do organismo e enfraquece o organismo do indivíduo, ali se instala o vírus do câncer. Porque não sei se você sabe, o câncer é um vírus. Só que para ele se instalar, ele precisa encontrar um ambiente propício. E quase sempre essas células vampiras, elas sugam todos os fluidos, principalmente a energia vital, o fluido vital, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas, destruindo os soldadinhos, como eles costumam dizer, né? Os soldadinhos imunológicos do organismo físico, para que o vírus do câncer ali se instale. Se instalando, 99% dos cânceres, eles saem pela corrente sanguínea na condição de metástases. Aí muitas pessoas perguntam assim, mas por que uma metástase, por exemplo, eu estou com câncer no fígado, mas apareceu agora metástase nos meus pulmões, nos meus rins e no meu cérebro. Acontece que essas áreas onde apareceram o vírus são áreas magnéticas, que ali quando o vírus que percorre todo o organismo sanguíneo, por ali passando aquele magnetismo da própria artéria ou da veia ou do local, atrai, segurando o vírus naquela parede, naquela cavidade arterial, cerebral, pulmonar, nos alvéolos, né? Porque aquele local ali foi um local em existências passadas que, devido à imoralidade, foi afetado pela imoralidade, a indisciplina e a irresponsabilidade do indivíduo. Então ali é uma área propícia. Então quando o vírus por ali passa,
ele é atraído pelo magnetismo e eu vou usar esse termo, ele fixa nas paredes daquelas artérias, daquelas veias, da carótide e tudo mais, né? Do ventríloco, do ventríloco direito, ventríloco esquerdo, na aorta, enfim. Então, os médicos, eles dizem que o vírus no fígado, vamos especificar assim, ele se desprende uma parte e vai e para em determinado lugar, só que eles não sabem explicar o porquê que ele para em determinados lugares. Ele para justamente porque ali existia um imã espiritual que o atraiu e o fixou naquela artéria. Só que aquele local é um local lesado que veio de existências passadas, esperando o momento exato para poder atrair aquela enfermidade ali. Por isso, recebe-se o nome de metástase. E por aí em diante vai. De acordo com esse processo todo, nós sabemos que o passe ele desobstrui estas áreas todas. Mas é preciso um trabalho de muito esforço, muita dedicação, é preciso uma disciplina enorme, não é de uma hora para outra, por isso precisamos estudar bastante, porque, como se diz o ditado, semelhante atrai semelhante, então nós nos enfermamos de dentro para fora. 101% das nossas enfermidades, nós que as atraímos, devido à nossa irresponsabilidade e à nossa indisciplina. Então, no caso desses vírus, dessas bactérias vampiras, elas sugam o fluido vital, a energia vital, elas sugam, elas matam as plaquetas, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, levando a pessoa a hepatite, a cirrose e vários tipos de problemas, anemias, né? Problemas sérios de rins, problemas sérios de coração, não é? Então, se a pessoa, mediante essa contaminação, se ele não busca realmente um tratamento espiritual e passa por um tratamento espiritual sério, com médios sérios, espíritos espirituais verdadeiros, porque tem muitos charlatões por aí, esse indivíduo, ele vem a óbito sim. Ele vem porque esses vampiros, esses fluidos, essas larvas mentais, elas sugam as substâncias, sugam o fluido vital do indivíduo e levando o corpo físico a expulsar a alma e o perispírito ali da sua residência, que se chama corpo físico. Então vejamos bem o que causa-nos desequilíbrio mental.
Como já dissemos, um desejo, uma fantasia, uma ilusão, uma ostentação, uma vaidade, querer ser o que não é, guardar mágoa, ressentimento. Isso tudo contribui para que ocorra essa eclosão no nosso organismo. Então, nós somos responsáveis pelos cânceres que nos aparecem, como também nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde, pela nossa paz de espírito. Nós somos os responsáveis. Você pode me dizer, mas você não leu nada a respeito do livro Diálogo com a Sombra, você só comentou. Chama-se Esmiuçamento Nossos Trabalhos. Eu li, sim, só que uma palavra significa para mim uma enciclopédia. Como eu já disse para você outras vezes, eu consigo extrair leite de onça só em ler uma palavra. Para mim é o suficiente uma palavra, para mim assim, fazer uma exposição de 2, 3, 4, 5 horas se me deixarem. Mas já vou te dar paz neste vídeo que já se encerrou. Até o próximo, mas nós vamos dar sequência no mesmo assunto. Porque eu creio que você não sabia que você carrega dentro do teu organismo vírus que te suga, vírus que te mata. Eu acredito que você não sabia. Presta atenção no próximo vídeo com relação às vitaminas, tá bom?